Olá, muito obrigado aqui por acessar esse vídeo. E aqui a gente vai fazer uma série de vídeos sobre a relatividade de Einstein. E ela vai ser toda baseada no estudo que eu mesmo fiz desse livro aqui, né, que você pode ver, que foi escrito pelo próprio Einstein. E aqui tem todas as informações do livro, né? Ele é uma tradução, né? Óbvio. Einstein não sabia português. E até vou mostrar que o livro ele é bem pequeno, mas tem ideias grandes, né? E eu li ele, fiz um estudo e quero fazer um vídeo, uma série no canal tentando explicar a teoria para quem é leigo. Mas assim, apesar de eu vou explicar ela em termos simples, exige assim uma certa compreensão da física do ensino médio, que a gente aprende no ensino médio. Mas assim, até um leigo eu acho que pode assistir e aprender muita coisa sobre a teoria. Bom, então vamos começar. Esse primeiro vídeo a gente vai fazer sobre a primeira parte do livro. E vamos lá então. A teoria, ela é a teoria da relatividade geral. Ela só foi publicada em 1915, né, pelo Einstein. Só que antes ele tinha feito a teoria da relatividade especial e ele publicou ela em 1905, 10 anos antes. E a teoria da relatividade geral, ela é mais abrangente e ela realmente é mais abrangente, ela amplia, né, a relatividade especial, que é mais restrita. E a gente vai começar explicando então como ele elaborou a teoria da relatividade especial e no que ela se baseia e tudo mais. E bom, assim, primeiro a gente tem que entender que na física tudo se dá em termos de sistema de coordenadas cartesianas. E o que é um sistema de coordenadas cartesianas? Ele consiste de três paredes planas e rígidas, perpendiculares uma à outra e conectadas a um corpo rígido. E tudo dentro do sistema de coordenadas cartesianas, ele é regido pela geometria euclidiana, que é a geometria que a gente aprende também no ensino médio. Geometria lá do Euclides mesmo. E toda descrição espacial de eventos requer que os eventos sejam colocados em relação espacial com um corpo rígido, que é o plano de sistema de coordenadas cartesianas. E aí aqui a gente tem um exemplo de um sistema de coordenadas, né, de 3 eixos, tridimensional, que tem as coordenadas x, y, z, né, e os 3 eixos, certo? Então tudo vai ser tratado em termos de sistema de coordenadas cartesianas, né? Assim funciona a física. Bom, daí ele discute sobre o conceito de espaço e tempo na mecânica clássica. E vamos falar primeiro de espaço. Existe o conceito de posição e o conceito de espaço. E assim, ele diz no livro que francamente a gente não tem a mais vaga ideia do que é o espaço. E aí depois ao longo do livro a gente vai falar mais sobre isso. Mas ele primeiro então traz a reflexão do conceito de posição. E eu trouxe assim um exemplo que ele é muito dado em ensino médio, que é o do avião. Que aqui a gente tem um avião, né, com velocidade v, que nem eu indiquei aqui, um vetor, né, que indica que ele está em movimento horizontal. Então a gente vai supor que tem um observador dentro do avião que vai soltar um bloco de cimento, um bloco de cimento cinza aqui, né, e vai deixar o bloco cair, né? A gente está na Terra, então a gente está sujeito aqui a um campo gravitacional de aceleração g, né? Igual eu indiquei aqui. Então o bloco cai. Só que para o observador dentro do avião, esse bloco ele percorre uma trajetória em linha reta para baixo, né? Vertical. Só que para um observador externo, fora do avião, esse bloco de cimento ele percorre um arco de parábola, né? Uma trajetória diferente, uma posição diferente. Então a gente já pode observar que a posição que ele descreve no espaço, ela depende do referencial.
Para o referencial dentro do avião é uma linha reta, para o referencial externo é um arco de parábola. Então, assim, por isso que eu trouxe esse exemplo do avião, porque ele é muito clássico em ensino médio. E para você ter mais familiaridade, de repente, se você já viu esse exemplo. Bom, e quais são as conclusões, então? Se a gente, ao invés de usar a expressão corpo de referência, a gente usa a noção de sistema de coordenadas, a gente vai ter aqui que o bloco de cimento, está escrito pedra, mas está errado. O bloco de cimento, ele descreve uma linha reta com relação ao sistema de coordenadas no avião, aqui está errado também, não é vagão, mas uma parábola para um sistema de coordenadas no solo, certo? A gente só substitui o termo corpo de referência por sistema de coordenadas, porque assim é feito na física. Então não existe uma trajetória em si própria, mas apenas uma trajetória em relação a um determinado corpo referencial ou sistema de coordenadas. E o tempo na mecânica clássica ele é absoluto, ele é igual para ambos os referenciais, tá? Isso na mecânica clássica. Bom, agora a gente vai entender o conceito de sistema de coordenadas galileano. Bom, a gente aprende lá no ensino médio, né, que o princípio da inércia, né? Como se fosse a primeira lei de Newton, né? Que de fato é a primeira lei lá da mecânica de Newton. E o Galileu também já tinha postulado que um corpo afastado o bastante de outros corpos permanece em repouso ou em movimento linear uniforme, certo? É um corpo que está ou em repouso, velocidade igual a zero, ou em movimento linear uniforme. O que é isso? É velocidade constante, uma velocidade que não varia, ok? Esse é o princípio da inércia. E um sistema de coordenadas ao qual se aplica o princípio da inércia é chamado de sistemas de coordenada galileano. Então, um sistema ao qual se aplica esse princípio da inércia é um sistema de coordenadas galileano. E é neles que tem validade as leis da mecânica galileana e newtoniana, certo? Então, assim, temos aqui um grupo de referenciais especiais ao qual valem as leis da mecânica clássica, mecânica galileana e newtoniana, certo? É importante entender isso. Bom, aí o Einstein fala sobre o princípio da relatividade em sentido estrito, que funciona assim, se a gente tem K, vamos supor K, um sistema de coordenadas galileano, e K' está em movimento de translação uniforme com respeito a K, ou seja, está ou em repouso ou com velocidade constante com respeito a K, portanto K' é também galileano, e nele valerá as mesmas leis da mecânica de Galileu e Newton, certo? Então agora a gente vai propor uma generalidade desse enunciado. Os eventos naturais em K decorrem em relação a K', tá errado ali, né? Faltou um K', de acordo com exatamente as mesmas leis gerais. A isso chamamos de princípio da relatividade em sentido estrito. Ou seja, para todos esses referenciais galileanos, as leis da física clássica são válidas para todos eles. Esse é o princípio da relatividade. Por que ele ainda é em sentido estrito? Porque ele não diz sobre os referenciais que não são galileanos, ou seja, que pode ter um movimento de rotação ou um movimento acelerado. A gente ainda não sabe se essas leis são válidas com relação a esses referenciais, entendeu? Por isso que é um princípio da relatividade em sentido estrito. Bom, agora a gente vai falar sobre o teorema de adição de velocidades, né, segundo a mecânica clássica.